Olá, queridos, graça e paz, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola dos 5 Ministérios. Hoje, a 9ª aula, terça-feira estamos começando hoje, a 9ª aula, seja bem-vindo. A Escola dos 5 Ministérios foi um projeto que o Senhor colocou no nosso coração há 3 anos atrás. Nós abrimos a escola para, com essa escola, ser uma ferramenta de ensino de uma forma simples e profunda, de uma maneira que todos tenham acesso à palavra de Deus de uma forma simples e profunda. Também, há uns 2 meses atrás, o Senhor me deu esse projeto, O Caminho do Vencedor, a Economia de Deus. A palavra economia de Deus nas Escrituras significa a administração de Deus, ou governo eterno de Deus, como Deus planejou a restauração do homem, como Deus planejou todas as coisas, desde a eternidade passada à eternidade futura. Tudo isso está composto dentro da economia de Deus, ou os 7 selos lá de Apocalipse. Então, querido, você está comigo hoje, já na 9ª aula. Se você ainda não está conosco em todas as aulas, não assistiu todas as aulas, vou deixar os links embaixo, para que você possa clicar e assistir as aulas que nós já fizemos as 2 semanas atrás. Também deixarei abaixo aí o link do nosso grupo do WhatsApp. É um grupo a qual lá eu posto pregações, posto os estudos, banners com os estudos que nós temos feito, e deixamos tudo lá para que você possa ter acesso a esse material, PDF, postamos livros lá, tudo que é necessário está lá nesse grupo do WhatsApp. Também embaixo estará o link do grupo da Escola dos 5 Ministérios, que é aonde realmente eu dou aula lá semanalmente, pela noite, pelo horário do almoço também, que são essas lives, e lá é privado, é somente alunos da Escola dos 5 Ministérios, tá bom, querido? Vou te dar aí um tempo para você poder compartilhar essa live com todos os amigos, todas as pessoas que você puder compartilhar no seu WhatsApp, no seu Instagram, Facebook e outras redes sociais, enquanto eu vou compartilhar aqui também, tá bom, querido? Vou te dar 2 minutinhos, você compartilha aí com os amigos, eu vou compartilhar aqui, voltamos, oramos e começamos a nossa aula. Até daqui a pouquinho.
Amém, queridos? Vamos começar? Vamos começar a nossa aula de hoje. Quero estar orando por você. Vamos começarmos. Vamos estar orando. Bom que você está comigo. Já temos aí a Anice. Quem mais temos conosco aí? A Anice já deu o olho aí, está conectada com a gente. Vai compartilhando com outras pessoas, querido, para que todos possam vir estudar na Escola dos 5 Ministérios. Espero que o áudio esteja bom, que você dê para visualizar bem o quadro. Vamos orar então. Vamos orar ao Senhor, pedir a sabedoria do Espírito Santo, que Ele venha iluminar o nosso coração, para que nós venhamos aprender as Escrituras de uma forma simples e profunda. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, te glorificamos, Senhor, exaltamos o seu santo nome, pedimos a tua grandeza, pedimos a tua presença, pedimos o teu fluir, Senhor, sobre nós. Senhor Jesus, Senhor Jesus, a tua presença é real no nosso meio. Há milagres, Senhor, acontecendo em todas as casas, famílias, há milagres acontecendo em todos os lugares, Senhor. A tua palavra está aberta, nós vamos expor a tua palavra ao coração do teu povo, ao coração da igreja de Cristo na terra. Senhor, o teu Espírito está dentro de nós, nos dando vida, mas também está sobre nós, nos dando a vida da igreja, nos dando direção, fazendo-nos andar no Espírito. Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui conosco hoje nessa live. Todos aqueles que hão de assistir essa live, participar, aprender das Escrituras. Nós declaramos o poder do Espírito Santo no nome da autoridade que há no nome do nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, cumpre o teu querer, cumpre as tuas maravilhas, cumpre a tua vontade hoje. Que essa palavra venha trazer restauração, venha trazer ressurreição, venha trazer vida em lugares de morte, venha abundar a graça, ou superabundar a graça, aonde havia pecado, que as pessoas que estão escravizadas, Senhor, na religião, na mentira da religião, seja livre hoje, pelo poder do nome de Jesus, que essas pessoas sejam transbordadas, abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos a tua graça, a tua bênção, o teu amor, a tua paz, venha sobre nós, hoje para todos sempre. Amém. Amém, querido? Já temos mais aí a Célvia, a Angélica, olha aí, já está conosco também, a Anice. Amém, queridos? Sejam bem-vindos, nós possamos aprender a palavra hoje. Amém, queridos? Então, o caminho do vencedor, a economia de Deus, a organização. Deixei embaixo aí do vídeo, querido, o link para você poder assistir as outras ministrações. Tem tanto aqui no Facebook particular do Pastor Fábio, que é esse que você está assistindo agora, também na Escola dos 5 Ministérios, Facebook do grupo da Escola dos 5 Ministérios, também tem lá no YouTube. Se você quiser assistir no YouTube, também tem todas as ministrações lá na playlist chamada Escola dos 5 Ministérios. A palavra do Senhor, querido, diz: nós temos aprendido a economia de Deus, o propósito eterno de Deus. Pastor Fábio, o que realmente é o propósito eterno de Deus? Muitas pessoas me perguntam, querido. Muitas pessoas me perguntam, Pastor Fábio, qual o propósito de Deus para a minha vida? Então nós aprendemos que o propósito de Deus é um só, querido. É a sua economia, é a sua administração, é o seu governo. Ele tem um propósito para todo o planeta Terra, ele tem um propósito para a humanidade. Lembrando que a humanidade, ela é dividida de ela é sobre duas pessoas. Não existe humanidade fora dessas duas pessoas. Quando você entende isso, fica mais fácil entender as Escrituras. A palavra de Deus, ela fica mais real, mais acessível ao teu espírito. A primeira pessoa que nós precisamos aprender é Adão. Adão foi o primeiro filho de Deus. O segundo filho de Deus é Jesus. É o segundo filho de Deus.
Adão vem da palavra Adamá, ou Adão, ou Adamá, né? Vem, mas o seu derivado é humanidade. Então, nós temos uma humanidade em Adão e nós temos uma humanidade em Cristo, porque Cristo é o último Adão. A Bíblia diz que ele é o último Adão. O que quer dizer? Que nós temos sobre a face da terra duas humanidades. A humanidade que está em Adão, a qual a Bíblia diz que lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 em diante, vai dizer que ele é alma vivente, porque quando ele morreu no Espírito, morrendo no Espírito, ele se tornou alma e corpo. O Espírito dele para com Deus morreu, e ele só ficou com o fôlego de vida. Então essa é uma humanidade caída no pecado sem essa, o pecado original. É aquela humanidade que está cada dia se autodestruindo, se destruirá, né, através desse Adão. Nós chamamos essa humanidade, Adão, nós chamamos, eu vou colocar aqui de preto, de aqueles que são incrédulos. Aqueles que nunca creram são os gentios. Gentios são aqueles que nunca creram no Senhor Jesus, e eles fazem parte da humanidade chamada Adão. Os que creram, que são da humanidade chamada Jesus ou de Cristo, a Bíblia diz que o último Adão é espírito vivificante, porque o espírito dele nos dá vida. A alma de Adão é a alma que nos faz ser incrédulo, que nos faz cair. Entendendo isso, querido, nós aprendemos que o Senhor tinha um projeto original para o homem. Criou o homem espírito, alma e corpo, tricotômico, perfeito. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer que ele era perfeito. Esse homem foi tirado de Deus, ele era parte de Deus, ele estava em Deus. A vida de Deus, a vida eterna de Deus estava no homem. O homem era parte de Deus. E para que ele seja eternamente, para que ele não vivesse no pecado, para que ele nunca perdesse a eternidade, ele tinha dentro o fôlego de vida, e ele precisava escolher comer da árvore da vida. Mas ele escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando ele comeu da árvore do conhecimento do mal, automaticamente esse homem morreu para com o plano de Deus, para que o mundo espiritual de Deus. Ele perdeu a comunhão, ele perdeu a consciência, ele perdeu a intuição a qual Deus tinha dado ao homem. A comunhão é estar um com Deus, ser um com Deus. A consciência é entender a plena vontade perfeita de Deus, e a intuição é fazer o que Deus faz, falar o que Deus fala, é entender a economia, o plano eterno de Deus. Então esse homem Adão, ele perdeu o propósito original pelo qual ele foi criado. E perdendo o propósito que ele foi criado, em Gênesis capítulo 3, o Senhor então declara o processo de restauração do homem, né, em 7.000 anos, né? Em 7.000 anos, Deus restauraria o homem perfeito, o corpo de Cristo, aqui na terra, para que ele pudesse habitar nesse homem como era no futuro, no passado. O passado é a eternidade passada, que Deus queria viver com o homem, no homem, né? Então o destino do homem é voltar à sua origem, o destino é voltar à sua origem, é seu tabernáculo de Deus, né? Deus estabeleceu o seu tabernaculando, né, em Cristo. Quando Cristo veio à terra, veio o tabernáculo de Deus pagar o nosso pecado. Então, querido, presta atenção. Deus em Adão profetiza, na verdade em Eva, ele profetiza. Eva representa a igreja, ele profetiza a semente. A palavra semente vem de sêmen, vem de vida, vem de essa humanidade que ia nascer. Então Deus vem protegendo a semente, né? Em Eva ele profetizou, aí os homens caíram como os anjos caíram. Deus protege a semente em Noé. Noé continua caminhando a geração dessa semente, a qual Deus profetizou em Eva, mas eles caem na Torre de Babel. Deus então separa a sua semente, chamada Abraão, e em Abraão esse povo tem que descer para o Egito, e lá eles começam a se perder outra vez. Então Deus em Moisés dá a lei, o primeiro contrato. Hoje nós vamos falar de 2 contratos.
ou a primeira aliança e a segunda aliança, ou o Velho Testamento e o Novo Testamento. Por quê, querido? Se um cristão, presta atenção, vou chegar bem pertinho da câmera, se um cristão não entender o que é a primeira aliança e a segunda aliança, não entender o que é lei e o que é graça, não entender o que é Velho Testamento e Novo Testamento, esse cristão não sabe, não entende, nunca irá entender a palavra de Deus. Amém, querido? Então hoje nós vamos falar especificamente da primeira aliança e da segunda aliança. Na primeira aliança, Deus deu em Deuteronômio 28, de 1 a 20, para Moisés, para proteger a promessa, porque em Abraão, Deus entregou uma promessa a Abraão, entregou uma promessa à sua semente, a semente que ele vinha proteger em Noé, em Abraão, e aqui o Senhor diz: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Entendeu, Abraão? Porém, Deus percebeu que como eles caíram nos anjos, caíram na torre, caíram no Egito, quando eles ficaram presos no Egito, então Deus diz: eu preciso proteger essa semente, eu preciso guardar essa semente para que ele não venha cair de novo. Mas o homem caiu outras vezes, mas o tutor, que é a lei, então Deus dá a lei nós chamamos de tutor. Esse tutor vai guardar a semente, vai guardar o povo judeu, porque de dentro do povo judeu sai Cristo, vai guardar a semente, até a frutificação dessa semente em Jesus Cristo, até que a semente que o Senhor profetizou em Eva, nasça em Maria, em Jesus. Então, querido, esse processo da promessa até Moisés, foram 430 anos, que Deus permitiu esse povo no Egito, e eles ficaram no Egito, e eles se perderam no Egito, por causa dos deuses do Egito. Então, esse povo que sai do Egito, com Moisés, ele é um povo que tem a mentalidade de escravo, é um povo perdido, sem noção, escravizado, humilhado, como o povo que está hoje em Adão no mundo, um povo que tem mentalidade de escravo. A Bíblia diz que aquele que peca é escravo do pecado, ele é como o povo que estava no Egito, é igual ao povo que estava no Egito. Entendeu, querido? Então o povo que está incrédulo ainda, o povo que ainda habita no mundo, o povo que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, é o mesmo povo que estava no Egito, perdido, condenado. Então Deus dá a Moisés, quando tira o povo do Egito, como nos tirou, ele para nós, presta atenção, vai ter duas palavras importantíssimas em Moisés. Presta atenção, o povo que sai com Moisés é um povo imaturo, um povo que não tem mentalidade de governo, de reino, um povo que não tem mentalidade de comunhão, de vida, aonde Deus habita em todos, em tudo, em todos. Mesmo que eles habitarem em reinos, como o rei Davi, o rei Salomão, o rei Saul, mas mesmo assim eles nunca tiveram uma mentalidade completa do rei dos reis, Senhor dos senhores. Então em Moisés o Senhor entrega a primeira aliança, que nós chamamos do primeiro contrato, e ele dá duas cláusulas, ok, querido? Lembrando que Moisés, Deus deu aliança para Moisés para proteger essa semente de Moisés até Cristo, e a proteção dessa semente, você está entendendo aí comigo? Essa semente que foi protegida, querido, aqui, até Cristo, para que se cumprisse a economia de Deus. Então Deus dá a lei, e nós vamos falar especificamente dessa lei. Lembrando, querido, de Adão a Abraão, 2000 anos, de Abraão a Jesus, mais 2000 anos. Estamos no processo dos segundos 2000 anos da história da economia de Deus, no processo de restauração do homem, dentro dos 7000 anos. 1 Pedro vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então Deus criou a humanidade em 7 dias, então a humanidade vai existir sobre a terra como ser humano 7000 anos. Nós já estamos fechando os 6000 anos, falta somente um milênio, ou ano, ou reino milenar. Então Deus, quando entrega a palavra, primeiro ele entregou a promessa a Abraão, dizendo, da sua descendência nascerá uma nova humanidade. Você está aí? Da descendência de
Adão, que passou por Noé, que passou por Abraão, que passou por Moisés, que foi vindo até chegar em Maria, nasceu uma nova humanidade, espírito vivificante. Esse Adão, que já era espiritual, tinha o fôlego de vida de Deus, só o fôlego, um tempo, um fôlego, uma respiração de vida. Esse Cristo, que é o último Adão, não tem só o fôlego de vida, ele nasceu com o fôlego de vida, mas ele tem o Espírito eterno, a vida de Deus dentro dele. Então ele é uma nova humanidade, ele é o último Adão. Então, ou você é do primeiro Adão, alma vivente, do pecado, da incredulidade, aquele que será condenado eternamente, perdido, ou você é de Cristo, aquele que foi ressuscitado em glória, aquele que colocou em nós o Espírito vivificante, aquele que vai herdar todas as coisas. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, lá em Romanos 8. Presta atenção, então o Senhor em Abraão profetiza a semente, que quem cumprisse a lei receberia a promessa e seria abençoado. Nós já aprendemos sobre a primeira lei, nós vamos ler, nós já falamos sobre a primeira lei, nós até demos introdução, que são duas leis. A primeira, que são, o Senhor deu a lei a Moisés, em Abraão o Senhor profetizou a promessa para Jesus. Em Abraão o Senhor profetizou a semente que viria em Cristo, a segunda humanidade, ou a última humanidade. Mas em Moisés o Senhor deu a lei para proteger a promessa. Entendeu aí? A lei dada a Moisés era para proteger a promessa. Quem cumprir essa lei recebe a promessa de Abraão. Então a promessa está lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 20, não vamos ler hoje, que já lemos na aula passada, que diz que se nós cumprirmos todos os mandamentos que o Senhor nos ordena hoje, a bênção correrá e nos abençoará. Não precisa correr atrás da bênção, é só eu cumprir os 10 mandamentos e os 613 preceitos da lei. Ok? Eu tinha que cumprir os 10 mandamentos, 600 preceitos da lei. Isso o Senhor entregou em Moisés, mas ele deu a segunda cláusula. A primeira cláusula, que eu tinha que cumprir todos os mandamentos e as ordenanças do Senhor, mandamentos 10 e as ordenanças, os preceitos da lei. A segunda cláusula ele disse: mas se eu não der ouvido a todas as ordenanças que o Senhor manda hoje e não cumprir, a maldição correrá e me alcançará. Então ser abençoado, ser amaldiçoado antes de Cristo significaria eu cumprir ou não cumprir os 10 mandamentos e os 613 preceitos da lei. Entendeu, querido? Esse era o requisito. Pastor, como que eu sou abençoado ou amaldiçoado? Segundo a lei, segundo o primeiro contrato, segundo o Velho Testamento, segundo as cláusulas desse primeiro contrato, é eu cumprir os 10 mandamentos e os 613 preceitos. Isso o Senhor deu a Israel, ao povo judeu, para guardar a semente e para guardar o cumprimento da sua economia em Cristo Jesus. Amém, querido? Então é muito interessante. A Emiliane chegou aí. Graça e paz, Emiliane, seja bem-vinda. É muito interessante, querido, porque nós precisamos entender a primeira aliança. A primeira aliança ela precisa ser cumprida para dar a segunda aliança. Então, só que todo homem, segundo Tiago capítulo 2, do 10 a 11, vai dizer: se eu cumprir todos os preceitos da lei, mas tropeçar em um só ponto dela, eu sou réu das 613 preceitos. Então todo homem antes de Cristo, ele era maldito e o céu era fechado sobre ele. Não havia bênção plena, não havia plenitude da bênção de Deus sobre nenhum homem sobre a face da terra. Os homens viviam sombras de bênção, os homens viviam parte da bênção, mas não tinham a bênção plena, porque todo homem não conseguia cumprir nem os 10 mandamentos, quanto mais os 613 preceitos. O que aconteceu? Nasce Jesus em João 12, 11, 25, onde nós paramos. Nós paramos aqui em João 2, 11, 25, e nós vamos partir desse processo para frente. Ok, querido? Nós já falamos um pouco dele, mas vamos voltar para retroceder aí. Então, vem essa lei dada a Moisés, ela cumpriu o seu propósito. Ela guardou, ela deu limite para que o homem não caísse de novo e não se rebelasse contra Deus, como ele se rebelou com os anjos caídos em Gênesis 6,
com a Torre de Babel em Gênesis 11 e no Egito de Êxodo 12. Então Deus protegeu a sua semente, porque uma certa parcela da humanidade, que saiu de Adão, ela conservou-se, ela colocou-se limite e ela entendeu. Não vou entrar no processo da lei que nós já falamos na aula passada. Então vamos começar no processo aonde Cristo nasceu. João capítulo 2, versículo 11 a 25. Vamos lá, querido. E nós partimos daqui, tá bom? Do 13 a 25, para a gente andar um pouquinho mais. João capítulo 2, do 13 a 25. Presta atenção que nós já estamos daqui para frente. Nós vamos falar agora do processo que aconteceu na vida de Jesus. Lógico, se nós for esmiuçar, for dessecar esse assunto, irmão, nós ficamos aqui 6 meses. Então eu estou tentando concluir um tempo para a gente entrar em outro tema. Depois nós vamos falar de cada processo bem particular, bem tranquilo, para que todos os irmãos tenham conhecimento pleno da palavra. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai fazendo aí. Quem está nas nossas lives em homes e fez as imersão, está mais inteirado do assunto, né, irmão? Já está mais, essa é a aula 9, mas já está mais inteirado. Diz assim: Jesus então nasce da Virgem Maria, ela era virgem na época, foi um nascimento virginal. O Senhor é profetizado, o Senhor é apresentado no templo, mas com 33 anos, o Senhor então começa seu ministério após o batismo das águas, que nós vamos falar hoje. E o Senhor chega no templo ali em João 2, do 11 a 25, ok? Nesse templo que ele chega, o Senhor, ele tem uma realidade dessa primeira aliança, do contrato da primeira aliança com 2 cláusulas, porque a palavra religião, ela é uma palavra chamada religar o homem a Deus. O que a lei deveria fazer, querido, em Moisés? Religar o homem a Deus, levar o homem a ter consciência dele mesmo, que ele era pecador e ele era insuficiente para se salvar, e ele precisava de Deus. Então, religar o homem a Deus, esse era o desejo da lei, esse era o desejo de Deus quando deu a lei. Mas o homem percebeu que a lei dava para trabalhar com a lei como manipulação, trabalhar manipulando o povo, destruindo o povo, oprimindo o povo, para gerar recurso financeiro, como ainda existe hoje nas igrejas. A maioria das igrejas usam a igreja para recurso financeiro, para ganhar dinheiro. Então, a palavra religião é religar o homem a Deus. Mas eles distorceram a primeira aliança a ponto de novamente se perder de Deus. A religião, em vez de levar o povo a Deus, tirava o povo da presença de Deus, colocando o povo distante de Deus. E nós vamos aprender isso. Religião já. Vamos ler o texto. Ele diz assim, lá em João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, diz: e estava próxima a Páscoa dos judeus, não é a Páscoa de Cristo, é a dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordel, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas, e disse aos que vendiam os pombos: tirai daqui este, e não façai da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me devora. Respondendo, pois, os judeus, e disseram: que sinais nos mostra para fazer isso? Jesus respondeu e disse: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias, mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou entre os mortos, os seus discípulos lembraram-se que lhe dissera, isto é, creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Então presta atenção, quando Jesus chega no templo, quando é o ápice do templo,
Porque Jesus estava voltando para o templo, para os judeus. O templo é o lugar mais sagrado que existe sobre a face da terra, era o templo. Lá estava todas as coisas. Então Jesus chega no templo, e o lugar chamado Templo de Deus, o Templo de Salomão, aonde se ensinava os preceitos da lei, a lei, aonde deveria ter por objetivo levar os homens sobre a terra a religar em Deus, a estar em Deus, a levar o homem a ter um encontro real com Deus. Quando Cristo chega no templo, Cristo percebe que o templo está corrompido. Há uma quadrilha, há um espírito do anticristo, né? Nós temos dois espíritos sobre a terra, o Espírito Santo, o espírito do anticristo, estava operando no templo, fazendo do templo um lugar de corrupção. Não porque os animais estavam sendo vendidos ali, não por causa que os cambistas estavam ali, eu já ensinei na aula passada, mas porque os homens fez daquele trabalho de oferta, de recurso, de culto, de lei, de templo, de sacerdote, um lugar de ganhar dinheiro. E eles então corrompiam os sacrifícios, corrompia a santidade do templo, corrompia o sacerdócio universal, corrompia também os mandamentos. Eles usavam dos mandamentos, dos preceitos, para arrecadar dinheiro, como é feito hoje em algumas igrejas, querido. Presta atenção, se você quer aprender sobre essa parte aqui, quando Jesus, veja o vídeo da Escola dos 5 Ministérios 8, da aula 8, tá? Então quando Jesus se depara nesse momento, Jesus percebe, Cristo, naquele lugar, que há uma corrupção, que a presença de Deus não está mais ali. Deus já abandonou o templo, Deus não habita mais no templo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não habitará em templos feitos de mão de homem, mas sim o tabernáculo eterno, a qual Deus preparou para si mesmo, que é o ser humano. Então Cristo, que deveria ser recebido no templo, que deveria ser religado toda a humanidade em Cristo, porque toda a lei, o templo, a arca, o tabernáculo, as 3 partes do tabernáculo, o altar de sacrifício, a bacia de lavar, o candelabro, o pão da preposição, o incensário, a arca da aliança, tudo apontava para Cristo. Todo aquele templo apontava para Cristo. Então, por exemplo, se nós pegássemos aqui hoje para aprender, Christopher, o que é religião, a religião ela tem 4 princípios básicos. Toda religião muçulmana, budista, islamismo e outras religiões, existem 4 princípios básicos da religião. Qual é o primeiro princípio? Toda religião existe um templo, existe um lugar onde as pessoas precisam ir para cultuar. Todas as pessoas, toda religião existe um templo, lugar sagrado onde se presta culto a um Deus. Então toda religião tem templo da deusa Diana, templo de Poseidon, templo de Zeus, templo, né, dos amonitas, templo, existe um templo. Segunda coisa que toda religião precisa ter um sacerdote. O que é um sacerdote, Christopher? Emiliano, o que é um sacerdote? É aquele que vai fazer a mediação, ou mediar entre você e Deus. Então você não pode se apresentar a Deus, porque você não é suficiente, bom ou perfeito ou preparado para apresentar-se a Deus, diretamente a Deus. Então você precisa ir no templo, pedir para o sacerdote interceder por você a Deus, ou a esse Deus, para que esse Deus talvez possa te abençoar. Terceira coisa que toda religião precisa ter: sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício é a oferenda, é a oferta de expiação ou de propiciação, a qual faz esse Deus agradar esse Deus ou desagradar esse Deus. Se a oferta agrada a Deus, Deus irá abençoar. Se a oferta desagrada a Deus, Deus irá amaldiçoar. Então toda religião precisa ter um templo onde eu vou pedir a esse sacerdote para que apresente o meu sacrifício. E a quarta coisa que eu preciso ter numa religião é os mandamentos ou leis. Por quê? Porque é através dos mandamentos e das leis que o sacrifício é apresentado, através do sacerdote no templo. Então, resumindo, aquilo que deveria religar o homem a Deus, estava afastando o homem de Deus. Quem está pegando aí? Ó, Andressa chegou. Andressa, Emiliane, que mais?
Alguém manda mensagem para o Júnior e para a Domérica, ver se eles estão ali. Entendeu, querido? Então toda religião sobre a face da terra vai ter esses 4 princípios: templo, sacerdote, sacrifício e mandamento. Esses 4 princípios, eles deveriam, Emiliane, levar o homem a Deus. Então, quando Deus deu o templo para Israel, nós vamos aprender na próxima aula o significado do templo, né? Dos templos de Salomão, do templo de Moisés, do templo de Herodes, do templo de Zorobabel, os templos a qual foram edificados. Qual era o significado? Todo esse templo apontava para Cristo. Então eles deveriam ter o templo para adorar a Deus, ter um sacerdote para ser intercessor, ter sacrifícios para apresentar e ter mandamentos para cumprir, até que Cristo chegasse, porque Cristo é tudo isso aqui nele mesmo. Cristo é o templo de Deus, Ele é o tabernáculo de Deus, Ele é o verbo que se fez carne e habitou em nós. A palavra diz: e o verbo estava com Deus, e o verbo tabernaculou entre nós, apresentou-se entre nós, fez-se morada entre os homens, lá em João 1. Então, querido, esse templo aqui é o próprio Cristo, esse sacerdote aqui, o sacerdócio, é o próprio Jesus, que agora é o nosso sumo sacerdote eterno. E o sacrifício foi o próprio Cristo se sacrificando por nós. E o mandamento, Ele nos entregou, servindo a Ele. Ele diz: amai uns aos outros como eu vos amei. Como Ele nos amou, nós devemos amá-lo. Então, toda a religião que havia até Cristo apontava-se para Cristo. Meu Deus! Pegou aí, irmão? Fala alguma coisa aí, escreve qualquer coisa aí, pelo amor de Deus. Fala comigo, para mim entender que você está entendendo. Presta atenção que Deus, olha a economia de Deus, irmão. O que Deus está falando? A economia de Deus era o seguinte: vou dar a semente em Adão, vou cuidar dela em Noé, vou profetizar ela em Abraão, que a descendência de Abraão, que aquele povo que eu separei, vai vir um que se chama humanidade, a última humanidade, espírito vivificante. Em Moisés, 430 anos depois, ele dá a lei para que pudesse cumprir-se, proteger essa semente até Cristo. Então Deus dá a lei, Deus dá um templo a Davi, e Salomão constrói. Deus levanta sacerdotes em Abraão, né, que é Arão. Deus começa o processo de Moisés, que é Arão, seu irmão, começa a levantar sacerdotes. Ele começa a ter o sacrifício, começa a ter os mandamentos. Isso tudo apontava, era símbolo, era sombra, era imagem, era simplesmente exemplo daquilo que seria Cristo para nós. Então, toda a nossa religião, tudo que nos religa a Deus é Cristo. Por quê? Porque Ele é toda a religião dele mesmo. Entendeu aí? Entendeu, Andressa? Entendeu, Liliane? Então, querido, presta atenção. Tudo isso aqui, até Cristo, que é a religião que hoje o povo de Israel, o povo judeu, o povo judaizante e outras igrejas, elas têm ainda templo como algo sagrado, elas têm ainda o pastor como sobrenatural, o santo do santo, pastorzão, ungidão. Eles têm ainda sacrifício, você tem que fazer corrente de fogo, oração de fogo, campanha de fogo, monte de fogo, capa de fogo, óleo santo, água santa, água benta, água sem benta. Tudo isso, queridos, são sacrifícios e mandamentos. Você pode isso, não pode aquilo, pode brinco, não pode brinco, pode no sábado, não pode no sábado, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fazer aquilo. Isso tudo são o quê? Mandamentos. Mas todas essas coisas que havia em Moisés, na lei, que muitas igrejas ainda praticam, é sombra, não é a verdade, não é real, não é o que realmente devemos fazer, porque a verdade está em Cristo. Cristo é o nosso templo e Ele nos fez de nós templos e morada do Espírito Santo. Cristo é o nosso sumo sacerdote e Ele disse: vós sois reis e sacerdotes, uns sacerdócios reais. Você é um povo santo.
nós somos o próprio sacrifício. Cristo foi o nosso único sacrifício eterno, e Ele nos deu um mandamento para cumprir: amar ao outro como Ele nos amou. Então tudo isso aqui, querido, tudo que está antes de Cristo, praticamente 4.000 anos, o Senhor resumiu na pessoa maravilhosa, poderosa, eterna de Cristo Jesus. Jesus, homem, filho de Deus, e Cristo, filho de Deus e filho do homem. Então, quando Cristo chega no templo, ele percebe que todo esse processo que o Senhor fez está corrompido pelo homem, está deturpado pelo homem, são um povo que se perdeu de Deus. Então tudo isso aqui, querido, presta atenção, a religião, vou chegar bem pertinho, a religião te afasta de Deus, a religião te impede de ter uma intimidade com Deus, a religião te impede de viver o melhor de Deus, de viver a verdade de Deus, o amor de Deus. A religião te impede. Por quê, pastor? Porque você precisa de um templo. Você trocou o templo do Espírito Santo, que é a pessoa de Cristo, e você precisa ir a uma igreja. Não que nós não devemos congregar, não é isso, mas não fazer do templo um lugar sagrado, a ponto do templo o pecador não pode entrar, não pode fazer nada nesse templo. Sabe por quê? Porque esse templo é mais sagrado do que o próprio Cristo que habita na pessoa. Querido, você precisa de um sacerdote. Pastor, ore por nós, ore por nós, ore por nós. Pastor, intercede por nós. Pastor, vamos chamar a irmã do Coquinho, vamos chamar o pastor ungidão, vamos chamar o pastor que profetiza, o pastor que intercede. Irmão, a Bíblia diz que o Espírito eterno, o Espírito do Pai, aquele que habita no Pai, quem conhecerá? 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 11 diante, quem conhecerá as profundezas de Deus? Não é o pastorzão, não é o missionário, não é o apóstolo, não é o bispo, é o Espírito Santo que conhece as profundezas de Deus, porque nele habita. Então presta atenção, e a Bíblia diz que ele nos revelou toda a boa vontade de Deus. Então o mesmo Espírito que habita em mim, através de Cristo, habita em você. Então a mesma oração que eu faço, com a mesma unção, com o mesmo poder, habita em você. Você também pode fazer sacrifício. Querido, nós não precisamos estar apresentando sacrifício para que Deus olhe para nós, para que Deus me ame. Tem muitas igrejas que colocam carga, colocam jugo sobre as pessoas. Quanto mais ela sacrifica, mais Deus vai amar ela. É mentira! Não está escrito assim na Bíblia, isso é mentira. Não, Deus não se relaciona comigo pelo meu sacrifício. Deus não se relaciona comigo com o que eu faço, mais ou menos. Deus se relaciona comigo porque Cristo morreu na cruz para me salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para me salvar. Ele relaciona comigo porque eu creio que Ele me amou. Romanos 5, 8, 9 e 10 diz: Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, enquanto eu ainda era pecador. Então o amor de Deus não está relacionado ao meu sacrifício da religião. O amor de Deus está se relacionando comigo porque Cristo me libertou. Tá aí, irmão? Eu sei que os religiosos piram. Tem um certo pastor que eu estudo que ele diz assim: nem todos suportam, porque a libertação, querida, é igual a mentiolate na ferida, arde, dói, confronta, a gente quer fugir dela. Por quê? Porque ela liberta, ela tira a desilusão do meu coração. As pessoas amam andar iludido. As pessoas amam andar debaixo de uma religião, andar debaixo de pastores que fazem o trabalho. Aí, querido, quando você não recebe a bênção, porque você não deu o sacrifício, quando você não recebe a bênção, ele vai dizer para você que você não tem fé. Primeiro que a fé não é nossa. A Bíblia diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé não é minha, a fé é o amor dele para a minha vida.
Recebe isso, irmão, seja livre de qualquer condenação, ok? E mandamentos, querido, Deus já nos deu um mandamento: amar um ao outro como Ele nos amou. Agora presta atenção, quando Jesus se depara com isso, Jesus percebe que aquilo que deveria facilitar o homem a Deus, religar o homem a Deus, levar o homem a ter um encontro com Deus, estava afastando. Por quê? Porque segundo a lei, o homem que houvesse qualquer pecado ou qualquer dificuldade, ele não poderia entrar no templo. Por exemplo, eu que sou brasileiro, eu poderia sair aqui do Brasil e ir até Jerusalém, chegando em Jerusalém, até Israel, chegando em Israel eu iria em Jerusalém, chegando em Jerusalém eu iria à porta do templo. Quando eu chegasse na porta do templo com o meu sacrifício, eu não poderia entrar no templo, porque eu não sou judeu, e eu não poderia entrar no pátio do templo, somente o meu sacrifício. E quem poderia falar com Deus? Eu não poderia falar com Deus. A única pessoa era o sumo sacerdote que entraria para falar com Deus. Então aquilo que deveria religar o homem a Deus, facilitar o homem a chegar a Deus, levar o homem a conhecer a Deus, estava afastando o homem de Deus. Lembrando, o sacerdote tinha que ser só um, e não poderia, só ele poderia. O sacrifício, presta atenção, nenhum homem conseguia fazer tudo aquilo que a lei pedia. Por isso que a lei foi dada para o homem reconhecer que era insuficiente e que ele precisava de Deus. E mandamentos, querido, ninguém, Tiago diz que ninguém conseguiu cumprir o mandamento, ninguém, todos eram malditos. Então Jesus, quando ele chega no templo e percebe que havia no templo, presta atenção que eu vou dizer para você, e isso há na nossa vida hoje, isso há em muitas igrejas, em muitos lugares de reuniões, há um governo estabelecido, e Deus diz: destrói esse templo e eu reconstruirei ele em 3 dias. Presta atenção nessa fala, presta atenção nessa fala. Quando o Senhor diz: destrói esse templo e eu reconstruirei ele em 3 dias, estava falando do seu corpo, porque ele precisava morrer na cruz para ressuscitar, pagando o pecado, cumprindo os mandamentos, que é o que nós vamos entender agora, cumprir a lei, cumprir o primeiro contrato para estabelecer o segundo contrato. E para isso o Senhor diz: destrói o templo. Agora, irmão, presta atenção, o Senhor não queria que destruísse muros, destruísse tijolos, destruísse o betume, não. O Senhor queria que destruísse essa construção de governo do anticristo, de governo estipulado pela religião, que afasta as pessoas de Deus, manipula pessoas, traz jeitinho brasileiro, faz as pessoas praticar sacrifício. Sabe, querido, nós estamos como no povo de Israel, no deserto, lá no pé do Monte Sinai, construindo bezerro. A religião de hoje constrói bezerro de ouro. Ouro significa santidade ou divindade. A essência que nós usamos, na religião é ouro. Ela realmente é a verdade, a essência do templo, do sacerdote, do sacrifício, de mandamentos, a qual as religiões praticam, a essência divina. Porém, a imagem que nós construímos dessa essência está errada, é bezerro de ouro, não é Deus, porque nós nunca conseguiremos construir uma imagem correta. Por quê? Porque Cristo, nunca Deus pediu para nós construirmos imagem, nunca Deus pediu coisas que nós possamos fazer para Ele, mas Ele fez todas as coisas por nós. Então, querido, presta atenção, quando Cristo se depara e Ele diz: destrói esse templo, o que o Senhor estava dizendo? Nós precisamos destruir essa construção religiosa que nós vem desde criança, essa construção de templo, sacerdócio, sacrifício e mandamentos, para servir a Deus. Nós não precisamos disso, nós precisamos de Cristo, nosso Senhor e Salvador, o único sumo sacerdote eterno, a oferta de propiciação, aquele que manifestou o Espírito em nós, o amor de Deus manifestado em nós. Então agora Cristo percebe, e quando Ele diz: destrói esse templo, Ele está dizendo: precisa se cair um governo estabelecido. Que governo é esse, pastor Fábio? O mesmo governo que começou na Babilônia.
Qual era o governo da Babilônia, querido, da Torre de Babel? Era a rebelião contra Deus. Deus disse: multiplicai, frutificai e enchei a terra, que toda a terra viva a vida da igreja, viva a vida comigo, seja minhas imagens, minha semelhança. Eles disseram: não, vamos construir tijolos. Mas Deus disse: vocês são pedras vivas. Deus não falou que nós somos tijolos, irmãos. Deus disse que nós somos pedras e precisamos ser lapidadas para ficar perfeito. A Bíblia diz que toda pedra bem ajustada, ela vai se transformar em um templo de Deus. Agora presta atenção, a Torre de Babel, eles fizeram tijolos. Para fazer tijolo eu preciso amassar o barro, eu preciso pegar o barro, eu preciso fazer esforço humano. É algo feito pela mão do homem, é religião. Ele falou: faça betume. Para mim construir betume também é força humana. Construímos uma torre, um governo. Torre fala de governo, fala de lugar onde as pessoas estão. Força humana. Tudo está longe de Deus, a ponto de Deus ter que confundir as línguas. Presta atenção nessa palavra, pega esse remo aí. Percebe porque existe tantas denominações sobre a terra? Percebe porque existe tantas igrejas? Porque cada pastor está construindo o seu próprio governo. Cada pastor, cada convenção, denominação, cada igreja, querido, está construindo a sua próprio governo. Está errado. O governo não é a religião, não é nossa. Nós devemos construir o governo de Cristo, a economia de Deus. Tudo em todos, Cristo em todos, nós devemos construir. Então presta atenção, olha que terrível isso aqui, querido. Olha que terrível. Então a Torre de Babel é esse governo, onde todos estarão juntos. Quem construiu o primeiro governo se chama Nimrod. Nimrod foi um domador de cavalo, e ele usou os cavalos para caça. Era um grande caçador, e ele se tornou o primeiro governo. Ele manipulava as pessoas, ele governava as pessoas contra a vontade de Deus. Ele quis que o povo ficasse tudo juntinho. Então Deus foi e confundiu as línguas deles. Por isso, querido, que as igrejas são divididas. Ojalá e glória a Deus que aqui em Colorado eu quero declarar uma palavra profética. Aqui em Colorado ontem nós tivemos a primeira reunião de pastores. Nós temos ensinos diferentes, mas temos a mesma visão. Se chama Jesus Cristo, a nossa semente eterna, aquela que veio para ser tanto o nosso templo, sacerdote, sacrifício e mandamento, tudo nele. Se eu tenho ele, eu cumpro todas as coisas. Entendeu, querido? Que forte isso aí. Isso é muito forte, querido, porque isso é transformador. Por isso que Deus diz: destrói o templo. Lógico que Deus não falava de tijolo, irmão. Deus não falava de betume. Deus não falava de... Não, Deus falava de um governo estabelecido, que é o mesmo governo, Christopher. A Torre de Babel é o mesmo, ela vem se proliferando sobre a terra. Por exemplo, o princípio, nós não podemos pensar assim, Torre de Babel, você pensa num monte de tijolo empilhado que fez uma torre para tocar lá no céu. Não podemos pensar assim, não é isso. Torre de Babel fala de um sistema, fala de um governo, fala de uma mentalidade, de uma manipulação, de uma organização, a qual uns estão acima e governam os de baixo, e os de baixo mantêm o luxo e o bem-estar daqueles que estão em cima. Então, e para eles se manter no poder, eles vão manipular, eles vão oprimir, eles vão matar, eles vão sugar, eles vão destruir. Não importa, eles não têm essa visão de igualdade, eles não têm essa visão de todo mundo em comum em Cristo, como Cristo fez. Deus, o próprio Cristo, poderia ter descido dentro de um templo, de uma coroa de ouro. Ele podia ter vindo com carruagem de ouro, com um exército de anjos, mas ele nasceu dentro de uma manjedoura. Ele nasceu filho de um carpinteiro para mostrar: somos todos iguais. Então esse governo, ele começou na Torre de Babel, depois ele veio para a Babilônia, depois ele veio para os Medo-Persas, depois ele veio para a Grécia, de Alexandre o Grande, depois ele veio entre os romanos, o Roma que se espalhou sobre toda a terra, e até hoje o Império Romano, manipulador, controlador, que usa ainda da religião, em vez de ligar o povo, está espantando, dividindo o povo de Deus. Essa é a religião. Então essa religião
destruidor está afastando o povo de Deus. Esse governo, sabe, está dentro da igreja também, porque dentro da igreja nós temos divisões, nós temos defamações, nós temos manipulações, nós temos pessoas lucrando com a desgraça dos outros, com a manipulação, com a opressão dos outros, entendeu? Então esse governo é o que o Senhor diz, destrói. Por quê? Porque quando ele fala do corpo dele, ele fala assim: quando eu morrer, presta atenção, Cristo, isso aqui, quando eu morrer na cruz e eu ressuscitar, eu vou preparar um corpo glorificado, chamado Jesus Cristo. Esse corpo, ele vai subir em glória, glorificado. Então, quando ele subir, esse corpo é o tabernáculo de Deus, é o templo de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que ele é o tabernáculo de Deus eterno. Mas ele também é nosso sumo sacerdote, então ele também é o nosso intercessor. A Bíblia diz que só há um intercessor entre o homem e Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas ele também é o nosso sacrifício. Então Deus já apresentou eu não preciso sacrificar mais. E por último, ele é o nosso mandamento. Nele existimos, nos movemos e nele somos, tudo está nele. Entendeu? Então quando Jesus faz isso, ele diz: ao terceiro dia eu vou construir um novo templo. E o que significa? Pega aí, Liliane, pega aí, o que significa quando Jesus destrói o templo, destrói aquele governo, aquela manipulação, aquela religião que está destruindo a humanidade, destrói e eu construirei em 3 dias. O que ele estava dizendo? Ele diz assim: eu levantarei um novo governo, o governo do reino de Deus, a economia de Deus. Então quando ele diz: olha, vocês destroem esse templo, esse governo humano, esse governo corrupto que está vendendo indulgência, que está falando que existe purgatório, que está dizendo que precisa de sacrifício, de campanhas, de elos, de campanhas, de envelopes, de sacrifícios, de tantas coisas, destrói esse governo humano, que eu em 3 dias levantarei um novo templo, um novo governo, uma nova humanidade, um novo reino. Por isso que ele dizia: arrependei-vos, quer dizer, muda a sua mente. Olha o governo aí, muda esse governo da sua mente, muda o governo que habita dentro da sua mente, o governo que está trabalhando em você, o governo que está te matando, o governo que está em vez de te levar para Deus, está te afastando dele, que é essa religião maldita sobre a terra. Arrependei-vos, muda esse governo e receber, porque o reino de Deus está próximo. Meu Deus, André, você pegou aí? Vou até tomar água, e com gás, porque eu estou muito elétrico hoje. Meu Deus, Jesus amado, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, irmãos, glória a Deus, tremendo, isso é poderoso. O Senhor estava dizendo: destrói esse templo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo: muda esse governo babilônico, assírico, esse governo medo-persa, romano, que habita dentro da vossa mente, de escravidão, de manipulação, de corrupção, de ganho, que eu tenho que ganhar, eu não me importo com os outros, que é melhor para mim, não importa os outros. Esse governo que está dentro de você, arrependa-se dele, tem uma mentalidade nova, porque o reino dos céus está próximo, está cerca de vocês. Quando o reino de Deus deixou de ser aparente para ser realidade, quando o Espírito Santo desceu sobre a humanidade, agora nós vamos entrar na primeira aliança. Amém, querido? Talvez, querido, você tem parentes, pessoas, vizinhos, igrejas, pastores, que ainda estão debaixo do governo da Babilônia, que ainda estão debaixo do governo da língua dividida. Por isso que existe tanta denominação. E querido, você verá nesses últimos dias tantas igrejas dividindo, se corrompendo, por causa de visões teológicas diferentes. Sabe por quê? Porque nós não estamos ouvindo o único mandamento que o Senhor deixou: amai uns aos outros como Ele nos amou.
Nós temos que multiplicar sobre a terra, querido, frutificar e multiplicar e encher e dominar. E o que eu tenho que multiplicar? O amor. O amor, não importa a maneira que você pensa, se você é pós-tribulacionista, se você é pré-tribulacionista, se você é tribulacionista, não importa se você crê numa coisa importante, que Cristo seja o amor. Vamos aqui para o primeiro contrato, vamos deixar aqui, outro dia nós falamos mais profundamente dos reinos sobre a terra, amém? Presta atenção, primeiro contrato, segundo contrato, no meio desses dois contratos, a cruz de Cristo, e aqui há algo poderoso, que nós precisamos aprender, ok? Presta atenção, o primeiro contrato, o Senhor entregou ele a Moisés, ok? Nenhum contrato está separado do outro, querido. Apesar de ser a primeira aliança, ou o Velho Testamento, ou o primeiro contrato, e o segundo contrato, o Novo Testamento, a nova aliança, apesar de serem diferentes, eles não estão afastados, porque um colabora com o outro. Sem a primeira aliança, nós nunca teríamos a segunda, que é a graça. Sem a lei, nós nunca teríamos a graça, porque a lei foi o tutor do homem até chegar à graça. Então nós necessitamos um do outro, é complemento. Mas, querido, Cristo recebeu algo poderoso. Então eu quero, em Abraão, Deus profetizou uma promessa. Ele disse que bendito seria todas as famílias sobre a terra. Como que seria bendito todas as famílias sobre a terra, Christopher? Se ninguém conseguiria, 430 anos depois, ninguém conseguiria cumprir a lei. Então todo ser humano se tornou maldito sobre a terra. Por quê? Porque todo ser humano queria cumprir a lei pela sua força própria. Ele queria cumprir a lei para agradar a Deus. E isso nós chamamos de religião, chamamos de carne, chamamos de lei. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3, a lei e a fé. Paulo vai descrever aos Efésios e dizer como que se cumpriu a primeira aliança para que fosse ativado ou manifestado a segunda aliança, ok? Antes, querido, vem comigo em João 1,17. João 1,17. Lembra que em Abraão o Senhor disse: bendito será toda a família sobre a terra, na sua descendência toda a família será bendita. Quem é a descendência de Abraão? É isso que nós devemos aprender hoje. Já é 1 e 8, vamos lá, ele diz assim, porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés, presta atenção, foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então presta atenção, há duas alianças. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, se nós queremos viver na verdade, ela veio por Jesus. Então ela não veio por Moisés. Quem vive a lei de Moisés, ele está vivendo fora da graça e da verdade. Pegou aí? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Mateus capítulo 3. Versículo 13.
Presta atenção. O Senhor profetizou em Abraão a promessa que viria por Jesus, mas em Moisés ele guardou a promessa até chegar Jesus. Amém? Então aqui no capítulo 3, Jesus nasce. Presta atenção que o Senhor Jesus Cristo, ele nasce e ele cumpre todas as coisas. A Bíblia diz que ele nasce segundo a profecia, que viria de uma virgem, ele nasceria de uma manjedoura de uma virgem. Ele nasceu, como disse, ele foi apresentado no templo ao 8º dia e foi circuncidado. Jesus, a Bíblia diz que Jesus crescia em graça, conhecimento e sabedoria. Ele estudou a Torá, ele cumpriu todos os mandamentos. Mas aos 33 anos, Jesus agora precisa cumprir o mandamento mais principal que a Bíblia tinha dito sobre ele. E ele diz lá em Malaquias, diz assim, olha, ia vir um que prepararia o caminho do Senhor, que seria como Elias. E esse um é João Batista. Então Jesus aqui no capítulo 3 de Mateus, ele vai ao encontro de João Batista para cumprir a palavra. E ele diz assim lá no versículo 13, ele diz, então veio a Jesus a Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, João ia contra. Presta atenção que João ainda tem a mentalidade de governo, mas governo da Babilônia, porque ele ainda está querendo corromper a economia de Deus, aquilo que Deus queria. Deus queria que João preparasse o caminho de Jesus, batizando Jesus, mas ele se opunha, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? A aparência do texto parece que João está sendo humilde, mas na verdade Satanás está usando a boca de João para que Jesus não cumprisse a palavra. Jesus, porém, respondendo, disse, deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, cumprir toda a justiça, cumprir tudo que Deus tinha determinado. Então Jesus, e sendo Jesus batizado, subiu logo das águas, e eis que lhe abriram-se os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Presta atenção, querido, eu vou ter que parar aqui. Meu Deus, ainda dá para continuar, mas na próxima você pode apagar tudo, tá? Que amanhã nós vamos fazer algo diferente. Meu Deus, é muito forte estudar a Bíblia. Eu vou deixar uma pergunta. Quando Adão pecou, o que Adão perdeu? Adão perdeu o Espírito. Adão perdeu o Espírito. Adão morreu no mundo espiritual. Adão morreu para com Deus, morreu para o Espírito, para o mundo espiritual. Adão perdeu a comunhão, a conexão com Deus, perdeu a consciência, a pleno entendimento da vontade de Deus, e perdeu a intuição. Adão não sabia mais fazer o que Deus faria, o que Deus pensava, o que Deus falaria, o que Deus vivia. Então Adão perdeu isso. Abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus está um pouquinho antes de Apocalipse. Doze, 9. Presta atenção. Hebreus 12, 9. Ele vai dizer assim: lembra, Adão perdeu o Espírito de Adão morreu para com Deus. E ele diz, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, os pais biológicos, para nos corrigir, e nós os reverenciamos, os respeitamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? O que Paulo está dizendo aos Hebreus? Deus é Pai
dos espíritos. Então, quais são os seres que existem espíritos? O homem foi criado com espírito. Os anjos também têm espírito. Então, tanto os anjos caídos, tanto o homem também é filho de Deus. Então, presta atenção. Quando Adão, por isso que Adão é o primeiro filho de Deus, porque ele foi criado espírito, alma e corpo. Então Deus criou ele espírito e ele era filho de Deus, mas Adão morreu. Então Deus não tem mais filhos até chegar Cristo, porque todo ser humano de Adão a Jesus não era filho de Deus, porque todo ser humano não havia o Espírito nele. Então ele não era filho de Deus, ele não tinha comunhão com Deus, ele não era nascido de Deus. Ô irmão, pega isso aí, irmão. Todo ser humano de Adão até Jesus não era nascido de Deus, porque estava morto, era nascido da descendência de Adão. Então, quando Jesus ele recebe o Espírito dentro, ele é o segundo filho de Deus. Ele é o segundo filho, porque ele foi criado igual, corpo, alma e espírito. Porém, lhe faltava algo. O Espírito Santo tinha que vir habitar eternamente em Jesus. Para isso, ele precisava comer da árvore da vida. Essa árvore da vida é o próprio Deus, que é a vida do mundo. Então, quando ele, em Mateus 3, do 13 até o 17, ele recebe o Espírito Santo dele sobre a vida de Jesus, e o Espírito Santo vem e repousa sobre Jesus, Deus abre o céu, e quando ele abre o céu, ele diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Porque agora, Deus, pela primeira vez em 4.000 anos, tem um filho sobre a terra, tem uma nova humanidade. O próprio Deus se fez carne e habita entre nós. Agora, Deus cumpriu o Velho Testamento, porque qual foi a promessa que Deus deu a Abraão? Que Jesus recebeu e se tornou o primeiro filho sobre a terra, que em Moisés a lei protegeu até chegar em Jesus. Hein? Fala para mim, Andressa, qual? Isso, né? Essa semente é que nasceria um que ia pisar na cabeça de Satanás, né? Agora, a pergunta que não quer se calar, essa promessa, qual é a promessa que fez agora o primeiro filho nascer? Você precisa entender a economia de Deus, Cristo. Você precisa ver um todo. Você não pode só ver Jesus, apesar de Jesus ser tudo. Mas você percebe que em Adão Deus profetizou o quê? A semente. E qual é a semente de Deus? Jesus é homem, filho do homem. Qual é a semente que fez o filho do homem nascer? Entendeu, querido? Olha o quadro num todo. O que foi que Jesus recebeu que Adão perdeu? Adão perdeu algo e morreu. Jesus recebeu algo e se tornou espírito vivificante. E qual era a promessa que Deus deu a Abraão? E que em Moisés na lei foi protegida até chegar Jesus. E agora esse Jesus vai pisar na cabeça da serpente. Andressa já respondeu. É isso aí, Andressa, é isso aí mesmo. Você está correta. O Espírito Santo, porque Deus é o Pai dos... Deus é o Pai do Espíritos. Lembra que nós lemos em Hebreus 12, 9? Pai dos Espíritos. Então, quando Adão perdeu o Espírito, ele deixou de ser filho de Deus. Mas Jesus recebeu o que na vida dele? Então ele se tornou filho perfeito e eterno. E agora, depois de 4.000 anos, alguém vai dizer: meu Pai. Então, qual é o processo de restauração Cristo da humanidade? Presta atenção, irmão. Olha num todo. Qual é o processo? Deus criou o homem como espírito.
Espírito quer dizer filho de Deus, quer dizer parte de Deus, vida eterna de Deus. Eu vivo em Deus, Deus vive em mim. Mas Adão morreu e perdeu. Então agora Deus começa a fazer um processo de restauração. O quê? Fazer que a vida dele, através do Espírito, que é a sua semente, é o seu sêmen, venha sobre a terra, venha sobre o homem. Mas nenhum homem conseguiu cumprir, porque ele caía. Então Deus dá a lei para proteger. E o que Deus faz? Deus se faz homem, e o próprio Espírito, a própria vida dele, habita nele, ele morre, paga o pecado, e agora esse próprio Espírito agora tem liberdade de entrar em todos os homens. Então o plano eterno de Deus é fazer o homem original ter um destino, que é voltar para a sua origem. É voltar a ter Deus dentro dele. Tão simples isso. Para mim é muito simples. Agora amanhã nós vamos ler os textos. Hoje não dá. Tá, querido? Amanhã nós vamos ler os textos e nós vamos dar base bíblica para tudo isso. Aonde profetizou, como guardou, aonde nasceu, como ele cumpriu, porque agora só tem um Filho de Deus, Cristo. Quem é o Filho de Deus que está sobre a terra nessa época? Só Jesus, não tem mais ninguém. Então, toda a humanidade da época de Jesus era criatura. 1 João capítulo 1, versículo de 11 a 12 diz: e todo aquele que veio para os seus, mas os seus não receberam. Então deu-se o poder de todo aquele que crê se tornar filho de Deus. Então, todo aquele que crê em Cristo se torna filho, mas até em Cristo todos eram criaturas. Então, sobre a face da terra, nesse exato momento, por isso que aqui dividiu a história, o antes de Cristo e o depois de Cristo. O antes de Cristo, Deus era sombra, era só imagem, era só reflexo. Não existia filho de Deus, porque ninguém cumpriu as ordens e as ordenanças de Deus, ninguém pagou o pecado. Mas em Cristo agora tem um filho. Agora esse filho, quem é esse filho? Presta atenção nisso aqui, irmão. Oh meu Deus! Quem é esse filho? Fala comigo. Semente. Fala comigo. Semente. Travou aqui. Aí está funcionando, né? Tá. Repete comigo aí, irmão. Semente. Ele é a semente. E semente a gente faz com o quê? O que a gente faz com a semente, ô Cris? Planta. Como é que a gente planta ela? Na terra. Então o que Jesus precisava fazer? Morrer. A semente precisava morrer para dar muitas sementes. Então Jesus precisava, porque ele era o único filho. Então, se ele fosse plantado na terra, se ele morresse, ele produziria muitos frutos. Sabe qual que é o problema da terra, Cristo? Vou chegar aqui pertinho, que o Cristo está bem aqui atrás, irmão. Chega pertinho. Sabe qual que é o problema? Por que nós ainda não mudamos o mundo? Porque nós não somos a imagem e a semelhança de Cristo. Nós não queremos morrer. Nós não queremos morrer, irmão. A sua alma está assim, ó, pulgando. A sua alma quer viver. Você é Adão, alma vivente. A sua alma está vivendo. A sua alma está fazendo o que ela quer, está pensando o que ela quer. Por que Jesus era o único filho e agora nós temos muitos filhos? Porque ele morreu. Ele foi a semente de Deus plantada na terra. Ele foi a semente que se entregou por nós. E agora todo aquele que crê nele, mas crê nele, querido. A Bíblia diz que todo aquele que crê, obedece os seus mandamentos, precisa morrer também. O problema é que a gente não quer morrer, a gente quer viver segundo a nossa vontade, segundo o governo babilônico, segundo a Babilônia. Nós não queremos viver, queridos, segundo a vontade de Deus. Eu quero terminar esse momento orando por você. E eu quero pedir que o Senhor manifeste a sua vontade, porque eu quero parar aqui em Cristo. Nós nem entrou aqui na nossa aliança, porque é muita coisa, irmãos, é muita coisa que Deus vai dando aqui no momento, Deus vai me revelando, sabe? Irmãos, nós só somos o que somos, porque o único Filho de Deus que veio ao mundo, ele decidiu morrer.
Ele decidiu ser a semente, ser o sêmen de Deus plantado na terra, terra útero. E essa terra, quando fala terra útero, terra, quando ele foi plantado na terra útero, o que é terra? Nós somos feitos do pó da terra, plantado em nós, plantado em nossa vida. Então quando eu produzi, eu também sou uma semente, eu também sou o sêmen de Deus, eu sou a vida de Deus, eu também preciso me plantar nessa terra, me plantar na vida das pessoas, me plantar, morrer pelas pessoas. Por isso que a Bíblia diz que não há maior amor do que esse, do que morrer ou dar a sua vida pelos seus amigos. Aleluia! Oh, aleluia! Então, querido, nessa live, plante-se, invista a tua vida no reino, plante, seja uma semente de Deus, envie a sua vida na terra, plante-se como um sêmen de Deus, como uma semente viva de Deus, para gerar muitos frutos. Amém, querido? Quero orar com você. Amanhã, ao meio-dia, nós teremos mais uma aula, a 10ª aula. Não falte, esteja comigo, convide mais pessoas para aprender. Amanhã nós vamos falar dessa plantação aqui, como que ele morreu para receber vida, para nós recebermos vida. Tá, querido? Não deixe de compartilhar aí nas redes sociais, me ajuda, tá? Hoje, né, se você tem Life Home, se você não participa de uma Life Home, está assistindo esse vídeo, não importa se você é de Colorado ou de outra cidade, mas se você quer participar de uma Life Home, Vida com Deus, é um encontro semanal para estudar as Escrituras. Entre em contato comigo pelas redes sociais, aí pelo meu WhatsApp, está aí nos links, tá bom? Para que você possa aprender. Lembrando que agora em abril, provavelmente a 3ª semana de abril, teremos a 3ª imersão da Escola dos 5 Ministérios, um domingo, o dia todo estudando as Escrituras e aprendendo a palavra, tá? Vem fazer parte conosco, tá bom, querido? Quero orar por você, feche os teus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós abençoamos mais uma aula, essa aula maravilhosa das Escrituras, onde nós aprendemos coisas magníficas, poderosas, majestosas da Tua Palavra. Por isso, Senhor, nos ajuda a aprender, nos ajuda a viver maduros e entender que Tu és a semente que morreu para que nós também sejamos semente para essa terra. Por isso, Senhor, não nos deixa ter o governo estabelecido do anticristo dentro da nossa mente, que nós sejamos governo, mas que nós estejamos em nós o governo de Cristo, da vida de Deus, da semente de Deus. Senhor, tira todo o governo da alma, todo o governo da Babilônia, todo o governo, Senhor, babilônico, romano, destruidor na nossa vida, toda a religião que nos afasta de Deus. Traz para dentro de nós a vida do Senhor, a vida que origina da morte. Quanto mais eu morro, mais a vida se manifesta. Senhor, une as igrejas em um só propósito, que é Cristo. Ele é o nosso templo, Ele é o sumo sacerdote, Ele é a lei, Ele é também o sacrifício apresentado. Tudo está nele, Ele é tudo em todos. Por isso nós declaramos isso. Pai, abençoa cada pessoa que está na live, cada pessoa que vai assistir, que vai cumprir, que vai viver o melhor nessa terra. Nós declaramos hoje em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Obrigado, Emiliane, obrigado, Andressa, Domélica, Selvi, todos que estão online aí, Angélica, muito obrigado. Deus te abençoe e amanhã eu tenho um encontro com vocês, tá bom, querido? A meio-dia esteja aqui, eu e o Christopher junto, estudando aqui. Pensa no cabo que está me ajudando. Graça e paz, beijo no coração e até amanhã com a Escola dos 5 Ministérios. Paz.